paz do Senhor, irmãos. Boa noite, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, sou a pastora Sayonara. E é um prazer, né? Hoje a responsabilidade da palavra está comigo. Eu peço que você tenha paciência, amém? Hoje é um dia especial, o horário está um pouquinho avançado, mas eu creio que Deus ele tem uma palavra direta, libertadora para o nosso coração. Você pode curvar a sua cabeça só e mais um pouquinho? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite de festa, onde pessoas se renderam ao Senhor. Pai, nesse momento, nós colocamos, ó Deus, nosso coração disponíveis ao Senhor, Pai. Nós oramos, ó Deus, e te pedimos, fala, Senhor, conosco. Pai, que a Tua palavra traga cura aos nossos corações, libertação, restauração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós colocamos a nossa mente, os nossos ouvidos, Pai, cativos ao Senhor. E oramos, Espírito Santo de Deus, haja com liberdade na nossa vida, haja com liberdade neste lugar. Que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados por Ti. Que o Senhor venha conduzir, Deus, essa palavra, Pai. Que seja conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Eu quero falar com vocês hoje, nessa noite, em sermos fortalecidos no meio da nossa fraqueza. O Senhor, Ele nos fortalece, amém? O Senhor, Ele nos segura nas nossas mãos, o Senhor, Ele nos guia. Vamos lá ler esse texto? João, capítulo 21. Versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. Desculpa, gente. Perguntaram Jesus: filhos, tem aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 40, quase 200 côvados, ou 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Em cima de peixes havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu.
e de igual modo o peixe. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Irmãos, eu queria que você deixasse esse texto marcado aí, que nós vamos voltar nele. Mas antes, eu queria que nós entendêssemos quem foi Pedro. Quem foi a pessoa do apóstolo Pedro, né? Pedro, ele orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Pedro pregava e os corações se derretiam. Ele alcançava com o evangelho o coração dos não crentes. Ele foi um grande líder dos apóstolos. Ele abriu o evangelho para os judeus e para os gentios. Pedro era cheio do Espírito Santo e não temia prisões, açoites, martírios. Isso a gente vai ver de acordo com o que a gente vai lendo a palavra de Deus. Mas o mais interessante é que Pedro, ele é o símbolo de homem que existe em mim e que existe em você. A natureza de Pedro, desculpa, é que Deus falou tanto comigo nessa palavra. A natureza de Pedro, ela está impregnada na nossa carne. Porque Pedro, para chegar onde ele chegou, para cumprir com tudo aquilo que o Senhor tinha para ele, Pedro precisou passar por muitas coisas. Pedro passou por muitas coisas. E é isso que eu quero, irmãos, destrinchar um pouco aqui com você. Pedro, ele é o símbolo dos nossos avanços e dos nossos recuos, das nossas escaladas e das nossas quedas. Ele é o exemplo da nossa ousadia, mas ao mesmo tempo da nossa covardia. Lá em Mateus 16, nós não vamos ler, vou só citar, depois a gente vai lá. Pedro, ele diz para Jesus, ao mesmo tempo que ele diz para Jesus que Jesus é o Filho do Deus vivo, ao mesmo tempo que ele declara que Jesus é o Filho do Deus vivo, lá no mesmo capítulo de Mateus 16, ele não reconhece, ele reprova Jesus, quando Jesus conta para eles a respeito de sua missão aqui na terra. Esse mesmo Pedro, ao mesmo tempo que ele anda sobre as águas, é o mesmo Pedro que olha para a tempestade, deixa sua fé ser abalada e afunda. Ele faz juras de fidelidade a Jesus, mas ao mesmo tempo ele nega Jesus 3 vezes. Na verdade, esse homem, irmãos, ele mora em nós, ele mora na nossa alma. Quantos aqui além de mim se identificam? É a nossa natureza humana, que muitas vezes, diante da caminhada com o Senhor, é abalada. É muitas vezes na caminhada com o Senhor desiste, se abala, cai. E nessa noite, irmãos, eu quero trazer uma palavra de esperança ao seu coração. E eu quero que você saia daqui fortalecido. Eu quero que, assim como eu, como Deus tem me ensinado, que Deus te ensine através da vida de Pedro, que há esperança para nós. Existe uma missão na terra para nós. Existe um propósito de Deus para a sua vida.
A gente precisa entender quem é o Deus de Pedro. Quem é o nosso Deus? É o Deus de recomeço. É o Deus de oportunidade. É o Deus que nos pega feridos, abatidos, nos cura, nos liberta, nos restaura e nos sara. Lá em Lucas, capítulo 5. Agora nós vamos começar a entender um pouquinho da caminhada de Pedro. Lucas 5 fala a respeito da conversão de Pedro. Eu vou citar para você alguns textos. Se você quiser anotar, ler na sua casa, a gente não tem tempo de estar lendo tudo. Mas lá em Lucas 5 fala que Jesus, quando ele vê Pedro, ele faz um grande milagre na pesca. Pedro está ali, né, com os homens, trabalhando a noite toda. E eles não têm resultado algum, eles não conseguem pescar nada. E Jesus, quando está ali no meio da multidão, ele olha para Pedro, ele vê Pedro. E ele fala para Pedro, lança a rede ao mar. E quando Pedro ele lança a rede ao mar, Pedro consegue pescar uma quantidade muito grande de peixes. Abre para mim lá, irmão, fazendo favor, lá no versículo 8. Lucas 5, versículo 8. E quando isso acontece, Pedro ele fica maravilhado, né? Ele já ouvia falar de Jesus, ele já via o alvoroço de Jesus e fala assim, ó, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Então Jesus diz a Pedro, se você for continuar lendo o texto, Jesus fala para ele nesse momento, fala, então vem, me segue, que a partir de hoje eu te farei pescador de homens. E aí começa a trajetória de Pedro. Pedro ele se torna discípulo e depois de um tempo ele vai se tornar apóstolo. Só, queridos, que Pedro, ele se achava, durante a caminhada, acredito eu que o temperamento de Pedro era sanguíneo. Porque o Pedro, ele era explosivo, o Pedro era ousado, o Pedro que ele tinha para falar, ele falava. Com ele não tinha meio termo. Só que ele se excedia em algumas coisas. E se nós vamos ver lá no capítulo de Mateus, versículo 16... Num determinado momento, Jesus ele pergunta aos seus discípulos o que os discípulos ouviam das pessoas a respeito dele. Jesus fala para eles, o que o povo acha a respeito de mim? Então, seus discípulos falam, Jesus, a gente nada, ninguém fala nada. Então, Jesus pergunta para Pedro. Abre lá, versículo 16 e 17, irmão. Mateus 16 e 17. Vamos abrindo aqui, que a gente vai indo mais rapidinho. Mateus, capítulo 16. Abre o 13 para mim primeiro, por favor. 16, 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Está vendo a pergunta de Jesus? Agora vai. Aí Jesus vai e pergunta para Pedro, versículo 16, 17. Respondendo, 16 primeiro. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o Pai que estás nos céus. O que Jesus quis dizer para Pedro aí? Ok, o povo não sabe quem eu sou. O povo não entende quem eu sou. E você só sabe quem eu sou, porque foi te revelado através do Pai. Ou seja, Pedro naquele momento ele sente o seu ego inflado. Eu sei de tudo, eu sei de todas as coisas. Mas Jesus vem e dá uma chicotadinha. Quantos vocês já levaram um chicote santo? Jesus corrige a Pedro e fala, você só sabe, você só tem revelação, porque foi o Pai, você teve encontro com o Pai, comigo, que te levou ao Pai. E hoje você entende quem eu sou na presença de Deus. Ou seja, a multidão também
tem o direito de saber, amém, irmãos? Todo aquele que crê, todo aquele que acredita, todo aquele que ouve e entende quem é o Senhor, ele tem isso revelado a eles. Às vezes, irmãos, a gente precisa tomar cuidado que no meio da nossa caminhada, a soberba, ela cresce no nosso coração. Às vezes a gente já tem um tempo de cristão, já tem um tempo que está andando com o Senhor, e a gente acha que a gente já sabe de tudo. A gente acha que a gente não precisa de mais, que Deus não tem mais para derramar sobre a nossa vida. Às vezes o Senhor, Ele fala aos nossos corações, o Senhor, Ele nos exorta, o Senhor, Ele nos ensina, e nós somos teimosos, a ponto de achar que nós sabemos mais do que o Senhor. Às vezes nós achamos que nós somos super-homens e super-mulheres, que não precisamos vigiar, cuidar, baixamos a nossa guarda. E quando vai ver, irmãos, nós já estamos tudo por aqui, ó, enrolado no lamaçal do pecado, estamos distantes de Deus, afastados do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus tem sempre uma porção maior. Até que o Senhor venha, sempre há uma porção para você e para mim. Sempre há experiências novas. Nós não somos o dono da verdade, graças a Deus por isso. A verdade que cura, que liberta, que transforma, queridos, é a palavra de Deus. Nós precisamos manter o nosso coração humilde. Nós precisamos manter um coração dependente ao Senhor. E entender, queridos, que sem Ele, sem a sua misericórdia, sem o que Jesus fez por nós, irmãos, nós somos meros miseráveis. Se tirar Jesus da nossa vida, não sobra nada. Irmãos, nós precisamos quebrar o orgulho que há em nós, que há na nossa natureza humana. Nós precisamos entender verdadeiramente o quão dependente nós somos de Deus. Que a nossa busca, irmãos, possa ser essa: Senhor, tira de mim tudo que não vem de Ti, tira de mim toda soberba, tira de mim todo o orgulho, tira de mim todo o ego inflamado, todo o achismo. Ah, irmão, se não fosse Ele, se não fosse Jesus, se não fosse o amor de Deus pelas nossas vidas, estaríamos todos perdidos. Nós precisamos entender que a igreja, ela só tem um único dono, e se chama Jesus Cristo. Nós não somos donos da igreja. O dono da igreja é Jesus. É Ele quem direciona, é Ele que nos guia, é Ele que nos transforma, que nos cura, que nos liberta, que nos salva. Jesus Cristo. Quem edifica a igreja, Jesus Cristo. Quem santifica, quem restaura, cura e liberta, quem protege a igreja, Jesus Cristo. O Senhor sim levanta homens, mulheres de Deus como instrumentos, mas é o Senhor que é o dono de tudo, de todas as coisas. Aí andando um pouquinho mais na trajetória de Pedro, Mateus 16, lá no versículo 20 e 28, Pedro, ele reprova Jesus a respeito da cruz. Jesus contando ali qual seria o seu ministério. Abra lá, irmão, para nós. Mateus 16, 20 e 28. Mateus 16. Mateus 16, versículo 20
Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele a Cristo. Pode ir até 28. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Pode parar aí? A gente está sem tempo. Então Pedro aqui, irmãos, ele repreende Jesus, ele fala para Jesus: não, você não vai para a cruz, imagina, você não vai fazer isso. Quem é Pedro, gente? Quem somos nós? Eu acredito que no coração, no fundinho, era até boa vontade da parte de Pedro. Era até uma boa intenção. Aí a gente tem aquele ditado, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Ele até tinha uma boa intençãozinha ali. Mas ele repreende Jesus. E o que Jesus faz? Aparta-te de mim, Satanás. Jesus estava chamando Pedro de Satanás, gente? Não. Amém? Jesus estava repreendendo a obra de Satanás ali, a opressão de Satanás naquele momento. Pedro era discípulo de Jesus. Pedro ali, ele ainda não tinha entendido o propósito de Jesus. E é assim com a gente. Às vezes na nossa caminhada a gente não entende muita coisa. É assim ou não é? Às vezes certos assuntos nós ficamos boiando, a gente não entende. Irmãos, mas Pedro era discípulo, assim como eu e você, discípulo de Jesus. Uma semana depois de ter acontecido isso, Jesus ele sobe ao monte e ele leva Pedro, Tiago e João. E no monte ali, irmãos, acontecem milagres naquele lugar. Jesus, ele deixa eu só falar aqui onde que está esse texto para vocês. No capítulo 17, está no capítulo 17. Jesus, quando ele chega ao monte, ele é transfigurado, ou seja, uma luz muito forte, ela brilha através de Jesus, através do rosto de Jesus. Outro milagre que acontece ali, Moisés e Elias, eles aparecem em glória, e eles começam a conversar com Jesus a respeito de sua partida. Uma nuvem luminosa envolve aquele lugar. E dentro da nuvem surge uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Aí o que Pedro faz? Pedro novamente. Pedro vira para Jesus e fala assim: não, Jesus, vou fazer o seguinte, eu vou montar 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Ou seja, mais uma vez, quando ele faz isso, quando a gente começa a ler o texto lá, fala que nesse momento o lugar ele é tomado por uma nuvem e eles somem. Ou seja, mais uma vez, Pedro não entende o propósito de Jesus, o ministério de Jesus. Talvez aquele pensamento, porque Pedro, gente, Pedro era líder. Pedro, ele foi um líder. Então Pedro, onde ele estava, ele puxava a galera. Ele queria movimentar, ele queria fazer. Só que ele não tinha entendimento da situação. Ele ainda não tinha entendido o propósito de Jesus ali. E ele tira a centralidade do propósito de Jesus naquele momento. Ele iguala a Jesus, a Moisés e a Elias. Pedro naquele momento ele ainda não tinha entendido realmente quem era Jesus. E aí nós puxamos para a nossa geração de hoje. Irmãos, quando anuncia um evento, um culto, ou alguma coisa, de que vai haver ali um homem, que vai ter cura, milagres, poder de Deus, irmãos, não precisa nem fazer força para aquele lugar encher, para a igreja lotar. Nós vivemos uma geração hoje onde as pessoas estão preocupadas somente com aquilo que Jesus pode fazer. Somente com os milagres do Senhor.
Estamos preocupados se o Senhor vai aumentar o nosso salário, se o Senhor vai deixar nada faltar dentro dos nossos celeiros. Estamos preocupados quando aparece uma doença, se a cura vai vir. E o que a Bíblia diz, irmãos? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Nós sabemos sim que nosso Deus é um Deus que cura, que faz milagres, maravilhas. Não é errado, nós precisamos crer. Mas isso, irmãos, não é o mais importante do Evangelho. Nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, com aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Nós estamos gerando uma geração fraca. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós ficamos só presos no milagre, no que pode ser, no que pode acontecer, a primeira dificuldade que vem, a primeira tentação que vem, você se estrepa, você cai, você para, você desanima. A missão de Jesus foi vir para a cruz, para que houvesse salvação para o perdido. As outras coisas, irmãos, são coisas que Ele acrescenta. São consequências de uma caminhada com Deus. São consequências de uma vida com Deus. Nós precisamos amadurecer, amém? E como nós vamos cumprir com aquilo que o Senhor tem? Como que nós vamos obedecer os mandamentos do Senhor? Se nós não lermos a palavra dEle. Se nós não buscarmos conhecimento nele. Irmãos, leia a Bíblia em nome de Jesus, amém? Pedro sugere fazer as três tendas, como eu disse a Elias e a Moisés. Pedro, ele vê os milagres, mas não discerne a centralidade da pessoa de Jesus e nem a missão de Jesus. Lá em Lucas 9, quando Jesus desceu do monte, ele cura um endemoniado. Se você for continuar lendo lá o texto, Jesus, ele cura um endemoniado. E o povo naquela época, não só o povo, os discípulos também, eles olhavam para Jesus e eles começaram a ver Jesus como um milagreiro, como aquele que só resolvia problemas. E eles se esqueciam do verdadeiro propósito da cruz. Quantos aqui já viram Jesus fazendo milagre, falando, não fala nada não, não conta não, não espalha não? Aí, irmãos, nós vamos caminhando mais na história de Pedro. Lá em João capítulo 13, na última festa da Páscoa, Jesus, ele reúne os seus discípulos para aquele último momento ali da ceia. E ele faz a cerimônia de lava-pés. Naquela época, as mesas, elas eram baixas. Então não tinha como, igual as nossas mesas hoje em dia, a gente enfiar as pernas para debaixo da mesa. Então era natural e comum, quando as pessoas chegavam, né, nas casas, que os servos lavassem os pés. E Jesus, nesse momento, ele reúne os seus discípulos e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Aí lá no versículo 8 ao 10, Pedro mais uma vez fala para Jesus, não, Jesus, eu não sou digno do Senhor lavar meus pés, não. O Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus naquele momento fala para ele, mas se eu não lavar os seus pés, você não é digno de fazer parte de mim. O que Pedro faz? O ousado sanguíneo. Não, Jesus, você vai lavar minha cabeça, meu corpo, meus braços, minhas mãos. Então o Senhor me lava inteiro, me dá banho. E Jesus fala para ele, Pedro, não precisa, porque vocês já foram lavados e remidos com o Espírito de Deus. Mais uma vez, Pedro não entende o que Jesus estava falando com ele. Irmão, Jesus nos traz um ensinamento maravilhoso com a cerimônia dos lava-pés. Se você for seguir aí o texto, Jesus, ele fala a respeito do servo
e do Senhor, que no reino não há diferença, que maior é o que serve. Pedro, mais uma vez, um pouquinho mais para frente, em Getsêmani, quando Jesus ele desce do monte, o guarda, Malco, vem na direção de Jesus para prender Jesus. O que Pedro faz? Lança uma espada e corta a orelha do soldado. Vocês já acham que a intenção de Pedro era cortar a orelha de Malco? Com certeza Pedro queria matar. O que Jesus faz? Jesus pega, bota a orelha no lugar, ó Jesus poderoso, e repreende Pedro mais uma vez. Irmãos, o nosso Deus não vê da forma que nós enxergamos. Já estava conversando com a Núbia, lembrei de você, Núbia. Ela falou assim, ô pastor, esse dia eu escutei, não lembro quem que ela falou, que nós precisamos colocar o óculos de Deus. E é por aí, irmãos. O Senhor, Ele não julga conforme nós julgamos. O Senhor, Ele não resolve as circunstâncias, os problemas, as situações da forma que nós resolvemos. Para de achar que você sabe tudo e todas as coisas e que tudo está na força do seu braço. Nós temos um Deus que luta por nós. Um Deus que nos ama de uma forma incondicional. Mais uma vez, Pedro não entende, irmãos. E tenta atrapalhar com que Jesus cumprisse o seu propósito. Ao sanguíneo, né? Eu falo para todo sanguíneo, porque eu também sou, viu, gente? Olha, irmãos, aprende a contar até 10. A hora que aconteceu os perrengues, respira, conta até 10. Porque do 1 ao 10, o Espírito Santo te dá domínio próprio, sabedoria. Amém? E seguindo, estou quase terminando, tá, irmãos? Tenham paciência comigo. Isso está lá, não sei se eu falei aí, para quem quiser anotar. Está no capítulo 18. E continuando, irmãos, mais forte de tudo, de todas as coisas. Aquele mesmo Pedro que fala que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. O que Pedro faz? Quando Jesus, ele começa lá a sua caminhada para a crucificação, Pedro, ele se apavora. O medo toma conta de Pedro. E o que Pedro faz? Pedro dá no pé. Deixa eu ver aqui, está no versículo... Vamos ler lá. Não, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Depois vocês vão lá no capítulo 18 lá e lê. Pedro, na sua caminhada, enquanto Jesus caminha para a crucificação, Pedro, ele negou Jesus, quando foi reconhecido por uma criada no pátio onde Jesus foi levado. Uma criada olha para Pedro, reconhece a Pedro, e Pedro ali nega a Jesus. Pedro nega Jesus pela segunda vez, enquanto ele estava em volta de um braseiro. Acredito eu que estava frio, braseiro, uma fogueira, né, um fogo ali. E Pedro, ele estava em volta daquele lugar. Então Pedro, ele nega Jesus em volta desse braseiro. No terceiro, um parente de Malco reconhece a Pedro e mais uma vez Pedro nega. E aí, eu pulei o versículo aqui, mas Jesus, ele fala para Pedro que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, quando eles têm essa discussão aqui a respeito. Jesus fala para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, diante dessas situações, ele nega Jesus. E pela terceira vez que Pedro nega Jesus, irmãos, o galo canta e Pedro se entristece. As palavras de Jesus
são reveladas a ele, quando Jesus diz a ele: Pedro, antes do galo cantar a terceira vez, você vai me negar. Terceira vez não. Peraí, gente, eu bananei foi tudo agora. Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E na terceira vez, Pedro se entristece. E durante, queridos, o processo da crucificação, da morte, do enterro, Pedro não estava lá. Aquele que declarava que Jesus era Filho de Deus, aquele que estava lá, que adorava o Senhor, aquele que viu milagres de perto, que viu tudo que Deus fez através de Jesus, no momento em que Jesus precisava, no momento que Jesus estava passando por sofrimento, por humilhação, Pedro não estava lá. E aí nós voltamos lá para Marcos 16. Aqui já fala quando Jesus já tinha ido para a cruz, quando Jesus tinha morrido e quando Jesus foi ressuscitado. Lá em Marcos 16, 7 fala quando as mulheres, elas vão até o túmulo de Jesus para poder preparar, porque eu não sei se vocês se lembram, quando Jesus ele passou pelo processo da crucificação, naquela época eles embalsamavam o corpo, eles enrolavam em lençóis, e Jesus ele não passou por esse processo. Mas quem também lembra que Maria, irmã de Lázaro, quando ungiu Jesus com o unguento, Jesus fala, deixa ela, porque ela já está preparando o corpo. Ou seja, Jesus já sabia que não haveria tempo daquela cerimônia em seu enterro. Então as mulheres vão para lá, ao encontro de Jesus, para preparar tudo, preparar o corpo de Jesus. Só que quando elas chegam lá, elas se deparam com um túmulo vazio. Elas não encontram o túmulo de Jesus. E elas têm uma visão de um anjo naquele lugar. E os anjos falam para elas, falam, ó, avisa os discípulos e a Pedro que Jesus irá encontrar com eles. Olha que interessante, gente. Jesus não poderia, né? O anjo poderia falar assim, ó, avisa só os discípulos que Jesus vai encontrar. Mas o anjo fala, avisa os discípulos e a Pedro. Isso está lá em Mateus 16. O único nome que Jesus cita diretamente é Pedro. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro tinha desistido. Foi tão forte a experiência que Pedro teve de negar Jesus 3 vezes, que Pedro desiste. Pedro larga para lá, ele desanima. Mas Jesus sabia que ele era escolhido e que ele era o seu discípulo querido. E Jesus manda um recado, fala para ele que eu irei encontrar com ele. Ah, irmãos, apesar dos nossos deslizes, dos nossos fracassos, dos nossos tropeços, erros, quedas, Jesus não desiste de nós. Independente da crise que você estiver passando, da situação que você estiver passando, do problema que você estiver enfrentando, Deus não desiste de nós. Infelizmente, nós como cristãos, nós temos crises. Às vezes a gente não está nos nossos melhores dias. Às vezes vem algo que você olha e fala, não vou suportar, não vou aguentar. Mas, irmãos, creia que Deus não desiste de nós. Jesus não desiste de você. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Assim foi o que ele fez com Pedro. E aí eu quero que você volte para o trecho que a gente leu, para eu concluir a palavra. Lá em João 21.
E Pedro, queridos, aqui seguindo a história, Pedro, ele volta para Galileia, assim como o anjo que apareceu direcionou. Imagina a mente e a cabeça de Pedro voltando para Galileia. Naquela época não tinha carro igual a gente tem hoje, então eram dias de caminhada. Imagina o que passou pela cabeça de Pedro. O que Jesus vai me falar? O que Jesus vai fazer comigo? Depois de eu ter feito tudo errado, tantas as coisas, depois de eu ter desistido e desanimado. E aí é que fala que Pedro chega lá e ele não encontra Jesus a princípio. E o que Pedro faz? Vai pescar. E ele chama alguns dos outros discípulos, alguns discípulos vão com ele. Sabe o que é interessante, irmãos? Quando nós estamos perdidos, quando a gente está no fundo do poço, a gente volta aos nossos velhos hábitos. A gente volta para a derrota. Sem Deus, irmãos, é só ladeira abaixo. Às vezes o diabo fica lançando coisa na nossa mente. É difícil, você não vai dar conta. Não faz, irmãos, sem Deus vai ser pior. E o que acontece com eles aqui na história? Eles vão pescar e eles não pescam nenhum peixe. Não pescam nada. E aí quando eles olham lá na frente assim, eles avistam Jesus. E é interessante aqui no versículo 5, que quando eles olham e eles vê, né, Pedro, ele vê que é Jesus. Olha como Jesus chama: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Filhos. Jesus não chama de homem derrotado, encrenca, aquele que só me dá trabalho, perdido. Jesus chama de filho. Irmãos, quando você está perdido, batendo a cabeça por aí, o Senhor olha para você e te chama de filho, te chama de filha. Você é filho, você é filha de Deus. E é tão extraordinário e tão interessante que Jesus manda eles lançarem lançar novamente a rede. Ali eles pescam mais peixes, eles voltam. E quando Pedro ele está voltando para Jesus, Jesus ele está em volta de um braseiro. Lembra lá onde Pedro negou Jesus? Ele estava onde? Num braseiro. E quando Jesus vai encontrar com Pedro, onde que Jesus está novamente? O que a gente entende, gente? Isso é algo maravilhoso, extraordinário. No lugar onde Pedro caiu, no lugar onde Pedro desistiu, o Senhor, Ele criou um cenário exatamente da mesma forma para que Ele curasse a Pedro. Sabe o que a gente entende, irmãos? Que nesse lugar em onde você caiu, nesse lugar em onde você parou, nesse lugar onde você desistiu, é o mesmo lugar que Jesus vai te curar, é o mesmo lugar que Jesus vai te restaurar, e é o mesmo lugar que Jesus vai te usar para abençoar outras vidas. Jesus é maravilhoso, gente. Jesus é maravilhoso. Onde nós somos o problema, Deus nos coloca como solução. Lá no versículo 15 e 17, já estou acabando. Depois de terem comido, perguntou Jesus Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhes disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe para a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo.
Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Vamos entender isso aí? Eu lembro que no início da minha caminhada, eu ficava confusa quando eu li isso aqui, não entendia. Mas vamos entender no original. Aqui, a primeira pergunta que Jesus faz para Pedro é: Pedro, tu me ágape? No original, irmãos, ágape, ele é um tipo de amor sacrificial. É o amor incondicional. Então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama de uma forma incondicional? Você me ama de uma forma sacrificial? E Pedro responde para Jesus: Jesus, eu te amo filéu. Filéu no grego quer dizer um amor fraternal, um amor de amigo, um amor que eu até ando com você, né? Oro por você, estou junto, mas eu não tenho coragem de dar minha vida pela sua vida. E Jesus pergunta mais uma vez para Pedro: Pedro, tu me ágape? E Jesus responde: Senhor, eu filéu. E na terceira vez, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu filéu? Você me ama então de uma forma fraternal? E Pedro fala para Jesus: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que não tem como eu mentir. O Senhor sabe que o meu amor é fraternal. E Jesus fala para ele: então apacenta as minhas ovelhas. O que a gente aprende nesse texto, irmãos? Talvez o nível de amor seu com Deus, com Jesus, ainda não seja um amor ágape. Ainda não seja um amor incondicional, um amor que você está disposto a se sacrificar. Mas se existe um amor filé, um amor fraternal, irmãos, apacenta as ovelhas do Senhor. Aquele que ama a Jesus, aquele que ama ao Senhor, trabalha. O Senhor, Ele não nos chamou para ficarmos sentados, vivendo, empurrando com a barriga. Talvez você até faça direitinho, tenha o seu devocional, tenha o seu relacionamento ali com Deus. Apesar, irmãos, que eu tenho comigo que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente recebe, mais a gente fica sedento, mais o fogo vem sobre nós e a gente não consegue ficar parado. O Senhor não chamou você para ficar parado. E aqui, no decorrer, Jesus fala para ele: em verdade vos digo que quando eras moço, tu se cingias de ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levarás para onde não queres. Digo isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou-lhe: segue-me. Irmãos, Pedro, no final da sua caminhada, ele foi morto, crucificado também. Só que Pedro, ele já tinha tão restaurado. A partir desse momento, Jesus curou a Pedro. Pedro entendeu quem era Jesus. E Pedro, no final da sua caminhada com ele, morreu crucificado. Só que quando ele foi ser crucificado, ele falou para os homens: eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Aí a gente pega a história de Pedro lá no início. E quem foi Pedro lá? No final da sua trajetória. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus que nos capacita. É um Deus que restaura, que nos transforma. Jesus restaurou Pedro. Jesus transformou o ministério, o chamado de Pedro. A partir daquele momento, Pedro, ele se tornou um novo homem. E sabe, com isso tudo, Jesus, ele não queria humilhar Pedro. Porque às vezes a gente pode ouvir essas palavras duras de Jesus e falar: nossa, mas Pedro, né, Jesus queria humilhar? Não. Jesus, quando ele faz essas perguntas para Pedro, queridos, ele queria trazer uma reflexão. E hoje, nessa noite, eu queria fazer essas perguntas a você também. Fala aí seu nome aí.
Pergunta assim: você ama Jesus? Irmãos, qual o nível de amor nós temos para o Senhor? Diante de tudo que eu falei aqui nessa noite, qual é o nível que nós temos andado? Qual é a nossa postura que nós temos andado diante do Senhor? Lá em Isaías profetizou em capítulo 42, 3, que o Senhor ele não esmaga a cana quebrada. Entenda, irmãos, que talvez hoje você chegou aqui desanimado, triste, abatido, querendo desistir, abandonar, largar tudo. Mas há esperança para você. O Senhor ele não esmaga, ele não chuta cachorro morto, como diz o povo. O Senhor ele te chama de filho, irmãos. E há um propósito para você, para mim e para você no reino de Deus. Vai se colocando de pé. Lá em Apocalipse. Vou abrir lá. Não precisa abrir. Apocalipse, capítulo 2. Aqui é uma carta à igreja de Éfeso. No versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo de Deus para trazer a sua memória. Onde foi que você parou? Onde foi que você desanimou? Onde foi que começou a dar tudo errado? E talvez você esteja até vivendo uma vida boa com Deus. Mas comece a pedir para Ele falar com você e te mostrar que existe mais. Existe um nível maior. Sabe, irmãos, Deus quer fortalecer você nessa noite. Deus quer derramar um vinho novo, uma unção nova, força nova. Você pode fechar os seus olhos, erguer as suas mãos aos céus e começar a orar ao Senhor nesse momento? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, nova paixão por ti. Peça a Ele, irmãos, para derramar algo novo sobre a sua Não é vida. que eu não seja grato. Às vezes você está tão fraco que você não consegue nem pedir, irmãos. Que tens feito em Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração nessa noite. mas meu coração tem chorado por ti. Mas meu coração tem clamado por ti.
diante do Senhor, ó Deus. Ah, Senhor, nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós ficamos agarrados a situações difíceis, Pai. Pelas vezes, Deus, que nós nos deixamos levar pela frieza do nosso coração. Pelas vezes, Senhor, que nós esquecemos do sacrifício do Senhor na cruz por nós. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós fixamos os nossos olhos, Deus, nos milagres, achando que isso é o que mais importa. Ah, Senhor, nessa noite nós nos rendemos a Ti, Pai, e declaramos que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, se for para sofrer, se for para passar por dificuldade, Pai, nós vamos chamar da mesma maneira. Ah, Senhor, nós vamos Te glorificar independente da situação, independente do problema, independente das circunstâncias, Pai. Deus, nós renovamos a nossa aliança contigo nessa noite e clamamos, Pai. Derrama sobre nós força nova, Pai. Ânimo novo, ousadia, sabedoria, discernimento, entendimento, Pai, de quem realmente o Senhor é. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te adoramos. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Aleluia. Sejam fortalecidos em nome de Jesus. Amém. O Senhor vai fortalecer cada um de vocês nos dias fortes, nos dias fracos. O Senhor está sempre com vocês. Estenda as suas mãos, eu quero encerrar esse culto. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Igreja do Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estamos encerrados. Eu não trouxe nada. Até domingo que vem, em nome de Jesus.